Bendito e exaltado seja sempre o teu nome. Que os anjos te louvem, que teus santos te louvem, que a natureza possa jubilar e te louvar. Tu és digno de toda adoração. Ó Deus, estamos pedindo para que tu nos fale, mas na verdade nós temos que pedir que o Senhor nos ajude a ouvir e nos dispor para dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, me dê força. Quantas vezes é a verdade que sabemos como fazer e negligenciamos, deixamos de fazer. Do que adianta um pai, a mãe falar se aquilo não tem lugar? Mas nós queremos que tu tenhas lugar em nossa vida. Nos corrija, nos discipline, faça, Senhor, qualquer coisa, mas ponha em prática o teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, boa noite a vocês, a todos aqueles que estão conosco pela internet. Eu quero procurar ser objetivo e quarta-feira passada nós estivemos falando alguma coisa. Seguimos domingo pela manhã falando sobre murmuração e também domingo pela noite. Esse é um tema que há muito tempo está em nosso coração e eu vejo que as várias formas de murmuração de Israel foi o que impediu Israel de entrar na terra da promessa. E se analisarmos essas formas, porque a Bíblia diz que isso é para nosso exemplo, for escrita para nós, então temos que atentar para olhar esses tipos, essas sombras e nos corrigir. Não devamos estar preocupados em corrigir um ao outro, querer mudar as pessoas. Mas você deve se preocupar, em primeiro lugar, de mudar a você. Porque o grande interesse de Deus é este, é fazer o trabalho em você do que através de você. Eu quero, ainda estendendo dentro desse assunto, sobre o que passou com Israel, pelo menos aquelas 10 vezes que Israel murmurou contra Deus, reclamou, não é certo? Ficou insatisfeito e não pôde segurar sua insatisfação. Pelo contrário, verbalizou aquilo, falou, e aquilo gera espírito. O diabo nunca sabe o que você pensa, o que eu penso. Mas quando a gente fala, aí ele fica sabendo. E é onde se dá dica e orientação a ele, aonde ele deva vir e pinicar, cutucar. É porque você falou, por isso gera espírito. Gera espírito. E aquelas coisas criava espírito. Já a vizinha com o vizinho, ou amigo com amigo, via que eles tinham o mesmo pensamento, se alinhavam mais ou menos, e foram se enturmando, criando grupos, se fortalecendo e tomando decisões próprias.
Em Êxodo capítulo 14, nós vemos o seguinte. A Escritura nos diz, no verso 8 em diante: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Quer dizer, o próprio Deus fez esse trabalho no coração de Faraó. A palavra Faraó quer dizer o Senhor da casa grande, para que perseguisse Israel. Era o rei do Egito, né? Não foi o diabo que endureceu e mandou Faraó perseguir Israel. Se foi o diabo que perseguiu, mas com a permissão de Deus. Você tem que entender que o diabo ele não é nada mais do que um cavalo de Deus. Faz o que a vontade de Deus. E diz assim: e os egípcios, aí diz assim: porém os filhos de Israel saíram com alta mão, quer dizer, muito forte, com o apoio de Deus. Lembre disso, um com Deus é muito e muito sem Deus não é nada. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefum. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, isso aconteceu naquela, vamos dizer, naquela semana, ou 10 dias ali, quando Israel havia saído do Egito. É claro que a marcha de Israel era uma marcha lenta. Tinha crianças, tinha velhos, tinha animais. Eles não andavam assim de uma maneira rápida, como um caminhante qualquer. Era aquela marcha lenta, devagar, porque Deus ia andando de acordo com o passo do povo. E o que aconteceu? Os egípcios viram que a mão de obra tinha ido embora. Agora a dona de casa tinha que lavar sua roupa, passar, cozinhar, limpar a casa. E a madame não era acostumada com isso. A mão de obra, escrava, barata, tinha ido embora. Quem iria cuidar dos jardins? Quem iria cuidar das fontes de água? Quem iria plantar? Quem iria regar?
Então, seria a mesma coisa do que os hispânicos, o povo de fala espanhola, saísse dos Estados Unidos, porque eles é que fazem esses serviços mais básicos. Então, Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Deus havia começado um trabalho e ele tinha que terminar. E para terminar, tinha que aquele trabalho terminar justamente em Faraó e o seu exército. E Faraó disse: por que deixamos Israel ir? Por quê? Vamos atrás deles. E eles foram, entende? Aqueles homens amargurados, chorando por vingança. Cada um tinha perdido um querido, um filho, um sobrinho, um irmão. Eles estavam sedentos por vingança. Sedentos. Porque os seus primogênitos morreram por causa de Israel. A nação foi judiada por causa de Israel, castigada com pragas. Então, o perigo era real, era verdadeiro. E se vocês observar, nós devemos confiar em Deus. Foi o que Israel não confiou. E a falta de confiança levou Israel a murmurar, questionar. Por que o Senhor nos tirou do Egito? Não tinha sepulcro lá? Não tinha sepulcro lá? Era melhor ter ficado lá do que morrer nesse deserto. Se eles tivessem olhado o que Deus havia feito desde o início, eles não iriam questionar. Aqui, se eles vissem que Deus mandou um profeta que feriu o Egito por causa deles. Enquanto as pragas caíam no Egito, a terra deles estava protegida. Não havia praga nenhuma. E veja que eles, simplesmente como nós, esquecemos, vamos dizer, da bênção de ontem, da vitória de ontem. E basta uma ameaça hoje, um problema sério, real, esquecemos de tudo que Deus fez. Ao invés de olharmos, lembrarmos, nós olhamos para o momento presente e nos desesperamos. Quando, na verdade, a história, os testemunhos, o que Deus fez por nós, é para nos encorajar a seguir crendo nele hoje, amanhã e sempre. E não esquecer dele quando o problema bate a porta, quando as coisas chegam. Aí começa a se queixar, a murmurar. E essa murmuração foi por causa do medo. O medo. Agora, o que é o medo? É a ausência da fé. Entende? O medo mostra que a pessoa não tem fé. E se não tem fé, não tem coragem. Não tem coragem de enfrentar. Se você tem fé, você tem coragem. Se você tem coragem, você enfrenta. Confiado não em suas habilidades, mas em Deus. Não é isto? Mas sem fé,
não lutamos. E eles tinham tido tanta prova de Deus a favor deles, mas e o medo dos egípcios? Esqueceram. Eu espero que possamos lembrar sempre de Deus. Olhe para trás, veja o que Deus fez por ti, que isso te dê coragem para você seguir adiante. Deixa-me ler aqui ainda do início. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, estou começando pelo verso 1. Fala aos filhos de Israel que voltem, voltar é voltar, né? E que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, olha, você pode ver Deus montando uma estratégia para acertar as contas com Faraó. E Deus falou para Moisés, Deus não falou para todo o povo. Então o povo deveria confiar na liderança que Deus lhe deu e descansar. Se a liderança está tranquila e firme com Deus, por certo, ela, como Moisés, ouviu de Deus. A pior coisa que existe é quando o povo perde a fé na liderança. Isso falando em todos os termos, em todos os sentidos. Seja político, seja militar, seja o que for. Agora Israel já estava lá na frente. Deus disse, olha, volte. Não há vantagem para uma pessoa voltar se ela está fugindo, não é, do adversário. Volte. E acampe lá. Só isso, eu penso que já mexeu com a massa cinzenta, os pensamentos de muita gente. Por que voltar? Por que não ir para frente? Mas eles voltaram. A nuvem voltou e eles seguiram. Acampe em Pi-Hahirote. Deus sabe o que ele faz. E Deus tinha feito o meio para Israel cruzar o Mar Vermelho. A Bíblia nos diz que Deus fez uma estrada no meio do mar. E aquele lugar, aquela praia ali entre aquelas montanhas, era o único lugar realmente onde caberia para umas 2 bilhões de pessoas. Poderia se acampar. Quando foi que Deus fez esse lugar? Quando Ele fez a terra. E essa estrada no meio do mar, eu vi um documentário sobre isso, e tinha até ainda algumas rodas, alguma coisa velha dos carros de Faraó. É como um aterro que subiu a uma altura imensa e ali era o lugar mais raso do mar. Creio que com uns 10 metros só de altura de água. Parece uma estrada quando
faz o aterro. E Deus tinha feito isto quando ele fez a terra. Nós devemos sempre confiar em Deus. Deus não faz nada improvisado. Deus, seus planos, seu caminho, diz a Bíblia, que é eterno. Então ele já fez aquilo para Israel cruzar. E perto daquela estrada, então, de ambos lados, é uma profundidade terrível, muito grande. Então Deus diz: volte, fique lá, e eu vou pôr na cabeça de Faraó que vocês estão perdidos, né? Desorientados, e ele vai ver vocês como uma presa bem fácil e ele vai vos perseguir. E foi onde Deus abriu o mar vermelho, Israel passou, Faraó tentou seguir e o juízo pegou ele. Olha bem. E aprontou-se o carro, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse Israel. E quando Israel olhou e viu o perigo não deixou de ser perigo, mas aonde estava a confiança, a fé? Deus já havia dado a eles prova, mais do que muitas provas, de que ele pelejava por Israel. Eu creio que Deus peleja por nós. Agora só nos resta confiar. Confiar em Deus para tudo. Saber que Deus trabalha por nós, como ele trabalhava por Israel. Então devamos descansar, ficar tranquilo como Moisés. Aquietai-vos, o Senhor pelejará por vós. Porventura, não murmuramos, não queixamos, não nos acovardamos, e olhamos para os faraós, problemas e dificuldades de toda natureza que Deus permite surgir, porque Ele deseja mostrar mais uma vez que Ele é o nosso Deus. Por isso Ele permite surgir as coisas. Mas lembre-se, se você mantém-se confiando, como? Você tem que crer que Deus, Ele é o caminho. Ele é a salvação. E que Ele nos ama e nos protegerá sempre. Eu faço uma perguntinha para vocês. Se você estivesse dentro do barco, junto com Jesus, enquanto Jesus dormia, e aquela tempestade se levantou, e respingava água, e vinha, e aí o barquinho subia e descia por aquelas ondas, e Jesus dormindo. Eles foram e acordaram Jesus. Você acordaria Jesus se fosse você ali? Ou não? Você acordaria ele ou não?
Bem, fica com a fé de cada um, não é certo? Porque se você afogasse, ele teria que afogar também. Cada um tem que andar na altura de sua fé. Mas nós devemos saber que Deus, Ele sempre quer glorificar o nome dEle e nos transmitir testemunhos para confiarmos mais. Então não devamos temer, devamos nos manter guardando a fé, tendo coragem. Devamos orar, devamos clamar ao Senhor, mas nunca lamentar. Será que não havia sepulcro? Depois que eu me tornei crente, as coisas ficou pior. Depois eu tenho tido mais prejuízo. E a coisa ficou isso, ficou isso, ficou isso. Lembre-se, ninguém vence o inimigo pela murmuração, é pela fé. A murmuração, ela simplesmente demonstra, neste caso aqui, que eles não tinham fé. Eles tinham medo, temeram. E ali estava Deus, logo, pondo uma escuridão entre os dois povos. A coluna que ia na frente, ela veio para trás para pelejar por eles. E o povo simplesmente, garanto que nem dormiram aquela noite. Era muito vento, e os egípcios estavam ali próximo. Garanto que eles, e não tinha jeito, como vai avançar para frente? Ali estava o mar. Para trás os egípcios, com seus carros, estavam encurralados. Olha, às vezes a gente também está dentro de uma caixa. Você olha para frente, está fechada, olha para trás, está fechado, para a direita, à esquerda, mas o diabo nunca poderá fechar do lado de cima. Esse lado sempre está aberto. Então você tem que, cada um de nós devamos confiar, olhar para Deus e saber, Deus não nos chamou para a derrota. Deus não nos chamou para o inferno, não. Deus nos chamou para os céus, para a vitória. Então você deva confiar em Deus, não é confiar em você mesmo. Aí é onde muitos de nós olhamos para a nossa dignidade. Eu mereço. Por mais que você mereceria, não merece nada. Já nascemos em pecado, e como diz o irmão Branham, se nascêssemos sem conhecer nada, 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 sem ter feito nada de mal, sem ter pensado nada de errado, mesmo assim somos mais sujos do que as paredes do inferno, porque já nascemos em pecado. Então não há dignidade própria. A sua fé não deve basear na sua própria justiça, na sua própria força, na sua dignidade, na sua capacidade. Se você olha dessa maneira ainda, que Deus permita o diabo te encurralar às vezes, para que você aprenda a confiar só nele e descansar e olhar só para ele.
Agora, cuidado com o medo. O medo mostra que não há nada de fé, não há nada de coragem. Então, viva pela fé e não pelo medo. Amém? Pai, tire todo o receio pessoal, toda dúvida. Quando Israel olhou para o adversário, ele não pôde olhar para ti, Senhor. E quando olhamos para as dificuldades, é sinal de que não estamos olhando para ti. Eu lembro que o pastor Alcino nos dizia: não mostre tuas dificuldades para Deus. Mostre Deus para os teus problemas. Porque o Senhor é bem maior. Senhor, ajuda-nos. Tire o medo do coração do teu povo. O medo se apoia em razões naturais. É lógico, é claro. Mas como cristãos, como crentes, estamos olhando acima das coisas naturais, como Abraão, e confessando o Senhor. Abençoa nossos irmãos e irmãs. Abençoa esta igreja em tudo, Senhor. Que ela possa sempre ter esta fé, ter coragem. Porque a nossa fé olha para ti e ela nos dá coragem, Senhor, para avançar, para seguir batalhando. Ajuda-nos, Senhor, e que ninguém canse de batalhar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um. Vamos, nesse instante, aproveitar o nosso tempo para orarmos um tanto ao Senhor nosso Deus. Nunca deixa de haver sempre aqui um monte de papel pedindo oração. Só que eu digo, você faça um pedido só, uma vez, e confie. Às vezes olhamos e pensamos que temos que orar muito, muito. Não é a quantidade da oração, é a qualidade. É você ter fé na sua oração. Eu vou dar um testemunho meu para vocês. Todas as vezes que eu tenho enfrentado perigos fortes, coisas reais, vocês sabem que eu não tenho palavras para orar. Minhas palavras é só umas 3, 4. Porque já não há nada mais o que dizer. Nada mais. Eu já enfrentei perigo dentro de avião. Entrei no banheiro, fui orar, mas eu só disse: Senhor, aqui eu estou. Cuida disso, por favor. O que eu vou pedir mais? Chorar, gritar, berrar? Lamuriar, reclamar? Então, isso é, sempre quando eu vejo a coisa é real, eu gostaria de ter uma oração longa, mas ela é tão curta assim que uma vez o Naxo, meu filho, tomou os remédios proibidos, a mãe tomava, né, e terminou, ele foi lá e sinal que é um perigo deixar no alcance de criança. Pegou 16 comprimidos daquele que se tomava um já ficava para lá. Ele tomou 16. E a verdade, quando eu cheguei no hospital, ele já estava mole. Entrei de vez, depois veio o doutor Rajá. É vocês? Eu falei, somos nós. Sempre ele cuidou das minhas crianças.
E ele olhou o remédio, levamos. E ele veio ali, examinou, foi lá, falou, olha, uma coisa ou outra. Ele deve entrar em óbito. E ele era bonitinho, branquinho, sabe? Ele deve entrar em óbito. Ou se ele viver, ele vai vegetar, porque isso aí vai destruir todo o cérebro dele. Ele deve entrar em coma. E naquela hora o olho dele, a pupila dilatou. Ele disse, ele está entrando em coma. E entrou em coma. Eu voltei para casa. Lembra disso, né, Vila? Eu voltei para casa, os meninos ficaram perguntando, e aí, pai? Eu entrei no meu quarto, sabe qual foi minha oração? Senhor, não deixe o meu Naxo morrer. Não tinha mais o que dizer, falei tudo. Quando foi lá pelas 2 da manhã, ele voltou da coma, parece que só teve um soninho. Graças a Deus. Então não é a quantia, irmão, ore muito por mim. Você tem que ter fé no que você pede, no que você fala. Se você não tem confiança, vai querer que outros tenham? Vai querer que outros tenham? Então, devamos ser objetivos. Tá? Não é a quantia. Eu estou falando porque há um certo costume de quantia. Por isso eu digo, quem manda, mande uma vez só. Se pelo problema é o mesmo, uma vez só. Ou então não mande. Já foi orado, foi posto da mão de Deus. Eu quero dizer a vocês, Deus, Ele não tem uma lixeira. Isso aqui eu não, joga lá na lixeira. Não, uma oração, um pedido está diante de Deus. Quantas mães morreram, mas a oração dela pelos seus filhos está ali, falando diariamente, continuamente diante de Deus. Deus não se esquece. Agora Ele tem a hora de fazer as coisas e nós cremos que Ele faz. Mas se Ele não quiser fazer, nós cremos que Ele tem um resultado melhor. Ele sabe o que faz. Amém? Vamos nesse instante. Eu despeço de vocês que estão na internet, porque a igreja aqui ela vai orar. Se você está em um lugar próprio, ore também. Entre no teu quarto e tenha o teu período de oração. Vamos orar a Deus? Todos orem, ninguém fique calado. Não, pode se ajoelhar, pode... Faça como você quiser. Entre no Espírito. Ore uns pelos outros. Que o Senhor possa ouvir a oração, os pedidos, aceitar os agradecimentos e receber a adoração e os louvores. Em nome de Jesus. Amém. Converse.